começar aqui, já gravando, né, para quem não estiver aqui hoje. E a Carichelle falou, que outros mães brasileiros, Galinha Caipira ali agora. Pode deixar, vai ter. Em janeiro, provavelmente. Eu aviso, tá? E aí, hoje, qual é a proposta, né? A proposta de hoje, gente, é seguindo o nosso guia, é olhar o material de vocês, né? O material escolar que vocês estarão trabalhando daqui a uns anos, certo? Eu peguei livros de editoras conhecidas e que têm disponibilidade online, que fica mais fácil para vocês observarem, vocês também pegarem. Provavelmente não é o mesmo material que a escola pública usa, mas a gente vai usar dessas editoras. Sobre as famílias botânicas, nós falamos de 11 famílias, tá? Obviamente existem muito mais do que 11, são muitas famílias. Eu vou, né, sempre dizer para vocês usarem as ferramentas digitais, lembrar que a sistemática é uma ciência que sistematiza informações botânicas em grupo grande, né, um grupo de famílias. O sistemata, ele não tem o objetivo de identificar como um taxonomista, ele agrupa indivíduos vegetais por semelhança, tá bom, gente? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a aula, a gente vai fazer 3 partes. Primeira parte, a gente vai olhar o material de 2 livros de biologia do ensino médio, para a gente ver o que tem de botânica, tá certo? Mas não só o que tem de botânica, o que tem de sistemática. E se esse conhecimento de sistemática, ele está embasado na questão científica, se ele esclarece, o que ele mostra para esse aluno. Depois, a gente vai usar, mais uma vez, o GBIF, para quem ainda tem dúvida, para vocês poderem até, inclusive, inserir ele no trabalho de extensão, na atividade de extensão, assim como, né, o Reflora, que são o Flora do Brasil, tá? Depois, para quem ainda tem dúvida sobre o relatório, eu vou abrir esse relatório, que é muito simples, o relatório da atividade prática de extensão, e aí vocês vão saber mais ou menos por onde ir para fazer o preenchimento do mesmo. Essa semana, o Deusimar, né, que acabou de chegar aqui, mandou para mim um vídeo, foi super legal, um vídeo curtinho, né, não para mim, mandou pelo Nelson, tutor da disciplina, e eu fiquei super feliz, compartilhei com a professora Eliette, né, para ela ver, porque essa semana ela me perguntou, ela disse, Suzana, e aí como é que estão as atividades de extensão? Falei, meus alunos já estão devidamente orientados, já estão fazendo e já estão produzindo, né? Então, hoje também já recebi mensagem da Cris, né, Cristiele, que fez o trabalho lá em Brasileia, então as pessoas estão se organizando. Fabiana mandou mensagem para o Nelson, falando também lá de Chapuri. E aproveitem, gente, esse momento para vocês se confraternizarem, não só com as pessoas que vocês vão conhecer e orientar, mas também com os colegas de vocês, né? É muito legal essa troca. É bem valiosa, né? Então aproveitem. É que nem ontem eu estava finalizando uma disciplina de extensão lá do meu outro trabalho, e as minhas alunas falaram, professora, quando a gente ouviu falar nessa disciplina, a gente já se arrepia, porque a gente, ai meu Deus, que coisa chata. Mas depois, ontem, elas falaram como foi bom. A gente saiu dessa disciplina totalmente diferente do que a gente entrou. A gente adorou o contato com as pessoas. Então, aproveitem, pessoal, aproveitem, porque a graduação, ela passa muito rápido. A gente já está finalizando a nossa última aula síncrona, né, semana que vem a última prova, né, para quem não vai para a final, quem for para a final não tem nenhum problema, e é isso, então passa muito rápido, né, me convidem para a formatura, por favor, que daqui uns dias vai ser a formatura de vocês. Mas, levando em consideração o que eu planejei para hoje, né, chega de palestrinha, vocês vão já abrir esse livro aqui comigo. Evilane pode falar, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Era só para saber se a senhora vai fazer igual na N1, colocar lá um tópicozinho sobre os possíveis assuntos para a gente estudar? Sim, posso sim fazer, pode deixar. Ah, tá, obrigada. Por nada.
Então, gente, eu peguei esse livro aqui, que é o livro da editora Moderna, Moderna Informação, Biologia. Então, esse livro aqui é do professor, tá? Ele não é um livro do aluno, é um livro do professor. Ele está disponível para qualquer pessoa, inclusive eu vou deixar aqui o link para você que queira depois dar uma olhada, tá? Vou colocar aqui nos comentários. E aí, gente, vamos dar uma andada aqui nesse livro, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? O que ele tem para a gente. Quem quiser pode ir clicando também no link. Então, aqui vocês conseguem ver o livro. Eu vou tentar aumentar ele aqui um pouco, tá? Vocês estão conseguindo ver que eu passei a página ou não? Pode finalizar para mim. Não, professor, para mim não aparece, não. Aparece, não? Não. Vamos ver aqui qual é o problema. Não sei se é porque ele está na questão virtual. Espera aí só um pouquinho. Tirar esse daqui. Passou? Está abrindo? Passou, não. Ainda não? Ai, por que será que ele não está passando? Não está sincronizado, não? Que triste. Espera aí, gente, vai dar certo. Vou baixar ele aqui, que aí eu consigo abrir. Ah, mas ele não imprime, ele é virtual, totalmente virtual. Vocês conseguem ver agora? Tá vendo? Abriu, né, agora? Ah, que ótimo. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos olhar o índice. Vou tentar fazer aqui os aumentos necessários. Bom. Então, o índice diz aqui para a gente, né? Conceitos introdutórios, projetos pedagógicos, vamos ver o que tem mais. História e filosofia das ciências, questão racial, tecnologias. Temas transversais, perspectivas transversais. Então, ó, ensino por investigação, experiências, experimentação. Essa parte aqui, gente, ela é bem interessante, essa aqui, porque nas perspectivas transversais. Pode ser que no seu livro didático, como esse aqui da Editora Moderna, ele não tem claramente o conteúdo de sistemática. Pode ser que não tenha. Né? Botânica fala só sobre semente, fruto, um pouco de morfologia e fala ali de uma célula ou outra do tecido vegetal, o tecido de condução, xilema floema, fala ali de algumas coisinhas básicas. Mas, professora, eu gostei dessa disciplina e eu queria muito fazer essa prática quando eu estiver na educação básica, práticas de sistemática. As meninas que tiveram comigo na segunda semana de novembro, né? A gente visualizou as células. Ah, é muito simples, a gente pode fazer essa prática na escola? Pode, porque nós usamos, inclusive, o microscópio das escolas públicas, né? Tirando o dia que a gente foi para o UFAC aqui em Rio Branco. Então, quando a gente olha esse livro, mesmo ele não tendo um tópico que seja específico de sistemática vegetal, porque não vai acontecer, a gente tem que ser bem realista, não vai acontecer isso. Existe dentro da educação básica um limitante para o ensino de botânica. É muito pouco, a gente já viu isso nos livros lá de morfologia, né, na disciplina de morfologia externa das fanerógamas. Quase não tinha nada. Vocês lembram que a gente fez isso? Nós olhamos os livros que a ementa diz, não, ó, olhem os livros, vejam se tem alguma coisa de morfologia. Quase não tinha. Onde é que vocês poderão estar atuando, né? Nas disciplinas onde vocês conseguem ver, que eu falo nas disciplinas da nossa grade de formação, não do ensino médio, mas na disciplina de biologia, onde é que eu posso melhorar, né? Onde é que eu posso melhorar o conhecimento científico? Nessa transversalidade. Então, aqui,
nesse momento em que você tem a oportunidade de trabalhar com o ensino por investigação, experiências, experimentos, experimentação. Nessa parte aqui, você consegue incluir temas relevantes das áreas que a gente está vendo aqui da botânica, que não passa percebido para eles. E que eu tenho certeza, depois eu vou querer, quem já fez a sua atividade de extensão, possa falar um pouquinho aqui, né, para mim, o que aconteceu, como é que foi. Nós vamos ter, gente, um fechamento da disciplina sobre atividade de extensão. Então, vai ter um dia, né, que nós vamos conversar, todo mundo junto, para saber como é que foi, o que vocês fizeram, como é que vocês levaram essa disciplina, ou essa disciplina não, essa atividade. Então, como é que dá para fazer? Eu vou pegar esse tópico de experimentação, eu vou incluir aí microscopia, eu vou incluir morfologia, eu vou incluir anatomia e sistemática. Dá para fazer várias coisinhas numa só. Na aula que eu tive já em campo, com a galerinha que eu já conheci, eu fiz de tudo um pouco. A gente trabalhou com microscópio, a gente trabalhou com célula, tecido, morfologia e a gente ainda fez sistemática. Claro que a gente tinha aí 3 horas para fazer isso, mas se você tem dentro da sua carga horária uma experimentação, você pode incluir também temas voltados para quê? Para a botânica. Nós vimos lá em Chapuri, no IFAC, que existem lâminas prontas de botânica. Às vezes o professor, infelizmente, gente, é uma realidade que é boa a gente discutir aqui. Muitos professores do ensino médio não têm o devido conhecimento técnico científico para fazer aulas de experimentação. Por quê? Porque não tem. Às vezes fez graduação, não teve oportunidade de aulas práticas, vocês sabem como é valiosa, né? Mesmo que seja pouquinho, a gente aprende muito. Né, estudando aqui na UFAC, tinha áreas que eu gostaria muito de ter tido práticas que eu não tive. Vou falar de genética, por exemplo. Eu, como professora hoje de genética, eu faço o máximo para meus alunos terem contato com qualquer que seja a prática, porque eu sei que é muito mais difícil estudar genética, estudar qualquer que seja a área sem prática. Então, você pode incluir no seu cardápio, né? O bom de vocês terem essa capacitação agora com o professor Ribamar, comigo e outros docentes que estarão ou já foram ao encontro de vocês, é que vocês podem fazer isso, incluir no cardápio, mesmo que o livro didático não tenha práticas que sirvam para várias áreas. Pode falar de biologia celular, pode falar de botânica, de conservação, de vários temas. Então, vamos tentar trabalhar, vamos abrir esse livro aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Mas não tem o que você quer, se for o novo ensino médio, se for ensino médio híbrido ou tempo integral, você consegue fazer experimentação, certo? Mas se for o normal, que não é nem o novo, nem o integral, nem é o híbrido, também dá para fazer, porque tem aulas que são aulas de laboratório. Mas uma coisa é certa, quando eu tive agora nessas minhas idas, eu pensei seriamente, né, em trabalhar um dia, assim, na minha vida, com capacitação para professores do ensino médio, né, de fazer uso do laboratório, sabe, fazer uso do laboratório. Muitas escolas não têm ninguém apto para usar um laboratório de ensino médio, ou o laboratório está totalmente desmontado, tá tudo feito de qualquer jeito, ninguém organiza, e isso dói meu coração, porque quando eu chego no laboratório que eu vejo tudo quebrado, eu fico triste, não só por falta do cuidado, mas também pelo dinheiro público que é jogado fora. Isso tudo é recurso público, né, e que infelizmente vai para o ralo, vai para o lixo. Pode falar, Genaldo, fique à vontade. Enquanto isso eu vou passando aqui. Professora, boa noite. Boa noite. A respeito disso que a senhora está falando, né, é muito interessante e é uma questão muito relevante, sim, muito crítica, né, porque hoje, assim, a gente vê que os professores, eles não têm esse profissionalismo da técnica, né, da prática, e ainda é um pouco defasado, né, porque eu fiz um trabalho aqui de
extensão sobre, levando esses conteúdos, né, sobre a importância das aulas práticas. E aí, pelo que eu percebi na escola que eu fui, é que os alunos não tinham nada de aula prática e a teórica também era muito assim, desconhecida. Então, esse novo ensino médio, né, acho que fica um lado assim, muito crítico, né, porque deixa muito a desejar esse ensino da prática, né, porque a gente sabe que só a teoria ela não é suficiente para você é, compreender ou fazer nova descoberta do conteúdo e tudo mais, né? Então, eu vejo assim que é uma questão muito relevante. E aí a gente fica assim pensando, poxa, né, dava para fazer mais, dava para a gente melhorar. E aí, quando você chega e consegue ver com seus olhos a realidade, você pensa, será que quando eu chegar ali, eu vou ser igual ao sistema ou eu vou tentar mudar esse sistema, né? A gente não pode simplesmente chegar e julgar os professores, porque se a gente for pensar, existe uma carga horária extenuante, a maioria dos professores tem mais de um contrato, a maioria dos professores não tem estabilidade, isso quer dizer o quê? Eles não são efetivos, eles são provisórios, e aí vocês sabem como é que funciona, né? E tem toda uma situação de falta de credibilidade, falta de formação, falta de diálogo, falta de espaço, alunos que também não querem participar. Nós sabemos que a realidade ela é muito diferente da utopia, do sonho, do perfeito. Mas o que a gente pode fazer para mudar? É tentar dia a dia melhorar isso, né? É você fazer como você fez, ir lá na escola, fazer atividade. Por que eu fiz questão que a atividade de vocês fosse e seja, né? E será para quem ainda vai fazer presencial? Porque vocês estão vendo de perto a realidade das escolas, não como aluno, ou como funcionário, ou como qualquer outra função dentro do ambiente escolar, mas como estudante de biologia. É totalmente diferente. E isso é muito bom, porque aí você vai olhar e vai dizer, olha, realmente, aquilo que a professora disse, eu vou ter que melhorar aqui, vou ter que fazer isso, eu vou ter que pensar como eu vou usar ferramentas simples para levar conhecimento para meus alunos e minhas alunas. Como eu fiz, sem nenhuma estrutura do jeito que eu queria, porque o meu sonho era que fosse tudo perfeito. Mas mesmo não tendo a estrutura, a gente conseguiu fazer acontecer. E é isso. Mas eu preciso do quê, pessoal? Domínio mínimo de técnicas e habilidades laboratoriais e de campo. E é isso que a gente precisa dar para vocês enquanto formadores de professores que nós somos, né? Eu sou formadora, estou aprendendo também, mas vocês estão aqui para se formarem, né, para serem docentes. Pode falar, Genaldo, fique à vontade. Esse momento aqui é essa troca mesmo. Assim, professora, só complementando mais um pouquinho, né, a respeito, né, a senhora falou, né, não é culpa dos professores, né, e isso está correto, porque, pelo que eu analisei, né, segundo o levantamento que eu fiz, na instituição que eu fui, né, presenciar, tinha muito microscópio, né, e tava todos guardadinhos lá, bonitinho, empacotado, por quê? Porque não tinha um local, não tinha um espaço adequado para fazer um laboratório e tudo mais, então a gente vê que é o próprio sistema também que não contribui, né, para melhorar esse conhecimento dentro dessa área, né, e aí a gente até entende também, né, porque o profissional ele precisa de tudo isso, né, por exemplo, um médico, né, ele tem o seu laboratório, né, para fazer os trabalhos, as pesquisas científicas, então o professor também ele precisa disso, né. E aí, como você bem falou, existe o equipamento, às vezes não tem o técnico para montar, às vezes não tem o espaço físico, e aí, às vezes, o professor não tem a autorização da escola, da direção para levar esse microscópio dentro da sala de aula, porque dá para levar. Leva para dentro da sala, visualiza o material, depois devolve, né, se tiver lâminas fixadas. Então, é toda uma situação, gente. A gente não pode romantizar, a gente só sabe a verdade quando a gente vai para campo e vê. Eu jamais vou me colocar assim, o professor não faz porque ele não quer. Não existe. Muitos professores não fazem porque não podem, não conseguem e não têm os instrumentos. Então,
quando você fala de um curso, eu estou dando aula para uma disciplina, é uma coisa, né, gente? Mas quando você diz eu tenho 12 turmas de uma disciplina, aí é outra história, né? É bem difícil. Mas olhando aqui, esse livro que eu peguei aqui para vocês verem, ó, tem aqui algumas coisas, né? Participação estudantil, degradação da biodiversidade, pegada ecológica, riqueza, biodiversidade, sustentabilidade e tal, mas não tem nada ainda puramente botânico, não tem. Vamos tentar passar aqui. Vamos ver aqui, o que tem? Tem microscopia. Legal. Tem alguma coisa aqui que dá para eu empregar. Então, vejam aqui, ó. Microscópio óptico coloração, microscópio eletrônico, células, né? Dá para falar alguma coisa da área de anatomia, dá para empregar alguma coisa sistemática. Membrana plasmática, troca de substâncias, a gente tem biologia osmose, reversa, legal, mas células animais e vegetais, ok, ali entra, ó. Legal. Tem uma discussãozinha aí nesse capítulo 14 que dá para vocês falarem sobre anatomia vegetal, apenas. Mas dá para incluir um pouco de sistemática. Dá até para você falar assim, olha, nessa família eu tenho esse tipo de anatomia vegetal, nessa eu tenho outra. E aí você pode começar uma discussãozinha simples, mas seja eficiente. Porque, como nós já conversamos, existe um buraco negro mesmo em relação à botânica. Então, olha aí, ó. Vou abrir aqui de novo para vocês. Então, a gente tem divisão celular, metabolismo energético, né, origem da vida no planeta, mas não tem nada puramente botânico. Não tem. Vamos ver se vai aparecer. Ó, já acabou. Vou botar aqui para vocês verem. Ó, origem da vida, as ideias de Oparin e Haldane, não tem nada de botânica. Nada. E aí, como vocês foram recebidas, quem já fez a prática, será que os alunos já sabiam o que vocês estavam falando? Vocês querem falar para mim? Nesse livro aqui, por exemplo, não tem nada explícito de botânica, nesse aqui, e é uma editora boa, mas não tem. Pode falar, Desimar, fique à vontade. Boa noite, professora Suzana, tudo bem? Professora, não está saindo áudio. Voltei. Pode falar, Desimar. Boa noite, professora Suzana. Boa noite. Relacionado ao trabalho de extensão, eu vi, com base no que você está mencionando, o déficit, a ausência desse conteúdo em sala de aula, visto que quando eu adentrei dentro da sala de aula, que fiz a minha apresentação, aí expliquei sobre o nosso trabalho de extensão, que era voltado a cicatas. Eu perguntei, quem aqui já ouviu falar sobre cicatas? Ninguém conhecia. Aí, para tentar dar uma dica para eles, eu falei sobre a xiloteca e a carpoteca, mas não conseguiram pegar mesmo assim. Aí, depois, eu fui e falei sobre os herbários. Mencionei, vocês já ouviram falar em herbários? Disse que nunca tinham ouvido falar e não sabia nem o que era um herbário. Então, assim, eu vi a ausência do ensino de botânica em sala de aula, visto assim que é um conteúdo que muito pouco abordado. Assim, eu posso dizer que quase nada mesmo assim abordado em sala de aula. E fomos muito bem recebidos, foi um trabalho maravilhoso, fico até grato por nos proporcionar tamanho privilégio. É uma das partes que eu mais gosto desse curso, essa parte de extensão, levar o conhecimento à comunidade.
Fico muito feliz mesmo e vejo a importância da aula prática, que nós tivemos tanto domínio, tanta habilidade devido à aula prática que tivemos com você, foi maravilhoso. Ai, que bacana, fico feliz. Porque, inclusive, gente, dá mais segurança, né? Tipo, eu li isso aqui, a professora já fez com a gente, então a gente consegue colocar em prática. Agora, só reproduzir uma receita de bolo sem nunca ter feito bolo gera um pouco de medo. Claro que eu já fiz isso na minha vida. E eu não fiz só, não estou falando de bolos, tá? Isso não é sobre bolos, eu já fiz muita coisa na questão científica, acadêmica, que eu nunca tinha feito antes e que ninguém nunca me ensinou. Mas eu peguei e fiz lá. Eu pude ter errado, eu errei uma vez, duas. Teve vezes que eu fiz a primeira vez e deu certo. Então, assim, não tenham medo. O medo, ele liberta, ou ele aprisiona. A coragem, a confiança, ela liberta a gente. Claro que não é excesso de confiança a ponto de você não estudou e você vai lá e querer dar uma aula de um assunto que você nunca leu na vida. Eu estou falando de estudar, se preparar e aí ir lá e arrebentar, dar um show. Então, olha, se a gente abrir vários livros de ensino médio, não tem. Os livros mais simples aos livros melhores, eles não falam claramente de botânica. Eles não têm tópicos especializados em botânica. Ele não tem algo dizendo o que é uma sistemática. Eu vou abrir aqui outro livro que eu peguei. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, eu já compartilho com vocês. Esse aqui é da editora Saraiva. Tem aqui a Moderna, que não tem, né? Que a gente estava precisando. Alguém tem algum livro didático aí? Online? Eu não. Não? Tem sobre bioética, interessante, mas não tem sobre botânica. Vocês estudaram bioética? Não. Não. Não? Ainda não, professora. Não, bioética aqui na graduação é só no 8º período, né? Agora não. Na graduação é no 8º. Pois é, de todos os livros que eu baixei aqui, nenhum, eu posso abrir todos, eu abri 2. Nenhum tem claramente o conteúdo da gente. Mas como o Desmar bem falou, ele mostrou um mundo novo para aquelas pessoinhas, né, pequenininhas, junto com o Francisco, junto com o grupo dele. Por exemplo, quando a gente abriu aqui, o Yuri estava falando com a Auriné, se eu não me engano, sobre, a gente vai montar um Essicata. Gente, vamos aqui, se vocês abrirem, né, o GBIF, para os alunos e para as alunas, vocês abrirem o GBIF. Será que eles já ouviram falar nisso antes? Vocês me digam Com aí. certeza não. Não viram nunca. Muitos alunos de graduação não sabem o que é, né? Tem dificuldade para entender o que significa essas bases de dados. Então, pode ser, professora, então a gente pode ir lá na aula dos alunos, projetar o Reflora, por exemplo, que é uma base de dados, e mostrar para os alunos sobre botânica, sobre sistemática, sobre herbário virtual? Pode. Você não precisa nem levar nada, você leva um computador, um projetor. Claro que você tem feito o seu planejamento antes, já vai lá com todas as buscas das plantas mais comuns que tem na sua cidade, que as crianças conhecem, e aí você consegue levar conhecimento sobre bancos de dados para essas pessoinhas que não sabem, que usam a internet sem nem saber o que elas estão fazendo. Então, assim, imagina, gente. Vou botar aqui, tá, Jonalda? Vocês podem compartilhar conhecimento online, utilizando fontes seguras que vão agregar conhecimento na vida dessas pessoas, né? Para quem não lembra, o GBIF está aqui, tá bom? Então, mas é em inglês. Tá bom, tudo bem. Não quer inglês? Tem o Reflora. Reflora é brasileiro,
né? Então, assim, a gente pode fazer uso de outra ferramenta. Eu vou passar aqui para o Janaldo Reflora, para ele poder ter acesso. O que a gente precisa entender é que levar conhecimento, né, para o projeto de extensão é de uma forma simples. Não é um projeto científico. E mesmo um projeto científico, ele pode ser simples, ele pode ser palpável, ele pode ser fácil, né? Ele não precisa ser carrasco. Então, vejam, os livros didáticos, só 2 amostras de grandes editoras, Saraiva e Moderna, que são uma das melhores, não tem claramente. Por quê? Porque a botânica, ela fica ali, de ladinho. Entra com recursos secundários sobre sustentabilidade, sobre a questão de célula vegetal, célula animal, biodiversidade, mas não tem um tópico específico para botânica, certo, gente? Então, vejam, né? Quando vocês forem a campo, quando vocês forem levar o projeto e atividade de extensão de vocês têm uma ferramenta aí maravilhosa que é a cegueira botânica. É uma ferramenta boa para vocês usarem. As pessoas não sabem de quase nada. Então, tudo que vocês falarem é novidade. Qualquer coisa que vocês falarem, que obviamente dentro do padrão, né, científico, validação científica, vocês já vão estar fazendo uma excelente experiência, né, extensionista. Tá bom? Pode fazer na comunidade? Pode. Pode fazer na praça? Pode. Eu posso fazer lá no meu polo, professora? Pode. Mas tem que ter público, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque não adianta você ir para lá e não tem ninguém para você fazer o trabalho. Porque tem gente que diz, não, eu quero ficar aqui onde não tem ninguém, porque é justamente aqui que eu quero ficar. Mas não faz sentido você fazer uma atividade de extensão se não tem ninguém para te ouvir. Não é esse o objetivo. O objetivo é você se orgulhar do seu trabalho e dizer, olha, valeu muito, né? Valeu muito eu ter saído da minha casa, ter andado que nem a Francisnilda, que anda feito sem nem o que para chegar e fazer o trabalho dela, né? Valeu a pena eu ir lá para a escola, conversar com aquelas crianças. Então, gente, o EJA é um público extremamente, né, receptivo. Aqui, alguém foi aluno de EJA? Pode levantar sua mão, por favor? Alguém foi aluno do estudo de jovens e adultos, ensino? Pois é. Então, vocês sabem, você que já foi, sabe que o público EJA é um público que trabalhou o dia todo, é um público que já, às vezes, tem uma autoestima baixa, porque, eu cheguei muito tarde na escola, isso, aquilo, outro. Então, fazer também um projeto com o EJA seria muito válido. Quem ainda não fez, poderia também levar esse conhecimento para o EJA, levar um momento de descontração, levar um momento de usar as ferramentas digitais, usar os bancos de dados, fazer a montagem de escata, dizer o porquê que isso é importante, dizer que as indústrias farmacêuticas utilizam plantas na sua fabricação de remédios e que elas vão lá no campo, falar um pouco, olha, a Natura, ela é uma empresa internacional, ela é dona da Avon, e eles utilizam plantas que eles vão lá, os botânicos, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, vão lá na floresta, junto com os moradores, coletam o material botânico do jeito que a gente está fazendo aqui, eles levam para o laboratório, analisam, veem quais são as propriedades anatômicas, aí vocês podem falar essas coisas palpáveis. É isso aqui, ó, gente, aí eu vou mostrar mais um produto meu. Isso aqui é planta, ó, é maracujá. Por que tem tanta cegueira botânica? Isso aqui é quinoa. É planta. Isso aqui é castanha. É planta. Por que tem tanta cegueira botânica no mundo se tudo é planta? Não sei, mas tem. Mas é assim que funciona. Então, você pode levar. A vitamina C, ó, vou mostrar meus remédios para vocês. Sai da onde a vitamina C? Qual é a fonte de vitamina C que vocês lembram aí na vida de vocês? Então, saibam que dá para a gente fazer uma perspectiva do dia a dia das pessoas, incluindo o nosso conhecimento científico, acadêmico. As plantas fazem parte de
toda a nossa história da existência. O que a gente deve comer, o que a gente não deve, o que é bom para fazer casa, o que não é bom. As plantas são a base da cadeia alimentar, tá bom? Então, sistematizar as plantas não é só uma questão de botar, encher herbário de coisa, não. É importante para a biosfera, é importante para todas as espécies e é importante para nós. Então, a nossa conversa de hoje é basicamente essa, é abrir a mente para quem não está lembrando do que eu... mas eu não estou conseguindo entender o que essa atividade de extensão que a professora está propondo. Não sou eu que estou propondo, é o currículo de vocês que propõem, e eu tenho que dar a orientação básica. Sobre o livro didático, vocês já viram que não tem muita coisa, mas a botânica está dentro do nosso dia a dia, a sistemática também. Então, quando a gente fala de planta, a gente sistematiza ela em grupo. O próprio jardineiro, quando ele está lá montando o jardim, ele coloca plantas que podem ficar juntas e plantas que, se elas ficarem juntas, elas não vão permitir o crescimento da outra. Então, ele organiza, ele sistematiza. Essa planta aqui, ela não pode ficar com essa. Essa faz isso. Então, vejam, tá, gente? É bem amplo, mas dá para fazer. Então, quem tiver dúvida sobre a sua atividade de extensão, quem quiser conversar comigo agora, é o momento. A gente ainda tem aí tempo para a gente conversar, tá bom? Deixa eu só ligar meu carregador aqui do meu computador, que já está caindo a bateria, e aí vocês vão me perguntando as dúvidas que vocês vão tendo. Quem ainda não executou, quem ainda não montou o seu projetinho e quem já vai fazer o relatório. Então, vocês podem ir se organizando. Eu vou pedir agora para que quem ainda não executou, vá pensando no que quer perguntar. Depois, eu já executei, estou com dúvida nisso. E eu quero ver o relatório. Aí vocês vão me perguntando. Espera aí que eu vou só botar o carregador e já volto. Deusimar, pode falar. A minha dúvida é referente ao relatório. Nós tivemos um relatório uma vez de uma disciplina voltada também a esse trabalho de extensão, que era aquela tabela, uma tabela daquele jeito. Porém, na hora de colocar a imagem e montar, mas foi um sacrifício, uma luta e acabou que não deu certo. O professor foi e falou, não, vocês podem montar um relatório, usem um outro modelo e façam. Aí, com base naquele relatório, eu vi que tem uma tabela e não vi assim, um local específico, não sei em qual parte daquela que eu devo colocar as imagens, visto que eu tenho bastante imagem também, aí eu gostaria Tá, que você me ajudasse nessa beleza. parte. Tu vai fazer assim, eu vou abrir aqui ele, para aí vocês já vão dar uma olhadinha. Quem já está fazendo o relatório já vai começar a ver esse relatório. Ó, o relatório é isso aqui, né, pessoal? Esse modelo, ele é um modelo da Universidade Federal do Acre, não é a Suzana, eu vou inventar isso, não. A professora Eliette falou, Suzana, os alunos têm que fazer, né, esse relatório, que é um relatório simples, mas vocês vão ter que preencher porque ele comprova para o Ministério da Educação que vocês fizeram a atividade. Então, vai ser colocado o título da atividade, contextualização, os objetivos. Por isso que vocês têm que fazer ali previamente um projetinho, né? O que me importa não é o projeto agora, é o relatório da atividade. Conteúdos abordados. Então, vamos supor, você falou sobre o quê? Eu falei sobre uma família botânica. Então, você vai falar família botânica Anonácea ou Arecácea. Características gerais, indivíduos, material herborizado, foi isso que você fez, aí você vai colocar o que você fez. Eu vou contextualizar, o que você vai falar ali nessa contextualização? Você vai dizer como é que essa atividade ela vai ser feita e qual vai culminar nos objetivos. Aí você diz que o objetivo é levar conhecimento acadêmico, científico para o lugar X, de uma forma palpável, diminuindo a cegueira botânica, tarará, aí vocês vão falar. A metodologia, qual foi a metodologia? Qual será essa metodologia que vai ser empregada? Então, eu montei esse CATA com os alunos, eu dei uma palestra, eu fiz um trabalho de desenho científico,
ilustração, vocês vão detalhar de forma simples a metodologia que foi usada durante a atividade de extensão de vocês, tá? Então, quando vocês já tiverem feito, é fácil, né? Você vai só colocar. O cronograma de execução. Então, como é que é esse cronograma? O cronograma de execução foi do dia que você começou até o dia que você terminou. Lembra que essa parte da disciplina tem 15 horas. Então, é bom que fique no período de 15 horas. Eu comecei dia 1º de novembro e terminei dia 1º de dezembro, deu um mês. Aí você vai dizer que durante esse período, vocês usavam semanalmente 3 horas ou 2 horas para elaboração, não sei o que, montagem, e culminou, né, no fechamento. Mas esse cronograma aí, você vai só colocar os dias que foram trabalhados, lembrando sempre que vocês têm que obrigatoriamente ter concluído uma carga horária de 15 horas. Acompanhamento e avaliação. Então, ali vocês vão dizer como foi que foi feito esse acompanhamento na atividade, o que foi feito, como é que vocês avaliaram os alunos, como é que vocês avaliaram, pode até incluir uma avaliação global da atividade de extensão. Como é que você avalia? Como é que os alunos foram avaliados e como é que você avaliou essa atividade? Mas como é que é isso, professora? A avaliação dos alunos inclui participação, se todo mundo participou, o nível de conhecimento avaliado nas perguntas que vocês fizeram, né, quebra-gelo. Eu não sei qual foi a metodologia, porque não teve o projeto, mas vocês devem ter usado algum tipo de metodologia para fazer com que esse aluno, essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que vocês convidaram para participar, eles pudessem interagir com vocês. Então, vocês vão poder falar. E aí, depois que vocês vão dizer, olha, nós avaliamos o nosso aluno assim, a pessoa assim, assim. Fizemos uma atividade, fizemos uma montagem de cicata, conseguimos observar a participação. A maioria dos alunos não tinha o conhecimento, mas, obviamente, puderam participar e aprender sobre o assunto. E, de forma geral, o grupo avalia essa atividade de extensão como uma atividade que trouxe conhecimento, né, clareou ali, trouxe uma luz no conhecimento de botânica. Você pode escrever isso. Envolvimento da comunidade externa. Qual foi o envolvimento da comunidade? Quem é a comunidade que você foi? Ou que você irá? Você vai dizer qual foi o envolvimento. Teve participação da comunidade externa? A escola esteve com você? Qual foi o que fizeram? É só descrever de forma muito simples. A escola João Cândido abriu as portas para que nós, acadêmicos de ciências biológicas, fôssemos executar atividade de extensão, cedeu material, enfim, você pode colocar ali o que a comunidade externa fez e qual foi o tipo de envolvimento que ela teve na sua atividade de extensão. Por exemplo, o grupo do Desmar montou e fez uma prensa que eu fiquei com inveja. Foram vocês que fizeram ou vocês ganharam essa prensa, né? E aí, se teve dinheiro da comunidade externa, vocês vão dizer, olha, a gente conseguiu madeira, prego, para poder a gente montar um determinado tipo de material para fazer a apresentação. Você pode colocar que você recebeu algum donativo. Fica a critério do que você recebeu. Eu não tive nenhum envolvimento da comunidade externa. Tudo bem. Ok, você coloca, tá bom? Mas lembra que se você foi na comunidade, você precisa ter algum tipo de envolvimento com ela. Principais resultados alcançados. Aqui você vai colocar. O que vocês alcançaram? Nesse tópico, aqui, gente, você coloca o resultado da atividade, positivo e negativo, e você coloca também a sua experiência como aluna e aluno. Pode colocar do grupo, converse entre vocês e pense, qual foram os resultados que nós alcançamos, além do que a comunidade que a gente levou a atividade alcançou. Tá bom? E aí você vai fazer isso, você vai colocar não só o resultado do projeto da atividade em si, mas é bom também colocar qual foi o resultado do grupo. Você começou a atividade assim, está terminando assado. A gente conseguiu ter mais autonomia, segurança,
sentimos que aquela atividade teve um super ganho profissional, acadêmico. Vocês, eu não posso dizer, porque eu não fiz, só vocês que poderão descrever. Ah, eu quero botar foto. Pode abrir aqui uma abinha e colocar anexos e colocar algumas imagens. Ou pode colocar aqui, nos resultados alcançados, ou envolvimento com a atividade, ou com a comunidade externa, as fotos. Depois que você descreveu, você pode inserir as imagens. Tá certo? Eu não vejo nenhum problema. Vamos lá, vamos ver o que tem mais. Aí aqui vocês vão colocar o polo de vocês, né? Então, eu sou de Acrelândia. Eu vou colocar o meu nome, CPF e a minha matrícula. Foi só o polo de Acrelândia que estava envolvido nessa atividade? Foi. Então, aqui, pode tirar, você não precisa deixar o de Brasileira, nem de Cruzeiro do Sul, nem o de Rio Branco. Você coloca apenas o seu polo com os alunos e alunas envolvidas. Ah, mas no polo de Brasileia tem gente lá de Rio Branco. Tem? Então, você vai colocar alunos de Brasileia e de Rio Branco ali. Tá bom? Ah, tem o de Tarauacá e tem gente de Cruzeiro do Sul também. Então, você vai deixar o polo de Cruzeiro do Sul e de Tarauacá na sua tabelinha. Professora, eu não quero colocar as imagens aqui nesse lugar que a senhora disse, nos resultados alcançados. Eu posso colocar como anexos? Você pode. Bota anexos. Eu vou abrir um tópico como anexos e vou colocar. Mas eu vou botar fotos como, professora? Aleatórias? Não. Você pode colocar, por exemplo, o Francisco, ele fez a montagem da prensa. Então, ele pode até colocar as fotos da construção dessa prensa. Pode colocar foto da construção do material didático, da reunião dos grupos, pode colocar fotinhas, pode botar fotos da execução da atividade. Mas vocês têm que identificar. Figura 1, construindo a prensa. Figura 2, herborizando o material. Figura 3, atividade sendo executada na escola X no dia Y, com a turma A. Não coloquem fotos que não têm identificação, porque é muito ruim quando a gente vai olhar esse material, a gente não sabe a sequência, a cronologia das imagens. E sempre lembrando, gente, usem as fontes padronizadas. O relatório que foi enviado para mim, ele tiver com muitos erros, eu vou pedir para que corrija, tá? Eu não vou aceitar. Eu vou entrar em contato com esse aluno via tutor, vou dizer, gente, corrijam, por favor, o relatório, porque desse jeito aqui não tem como a gente colocar no portal da UFAC. Tá bom? Mas Professora isso. Suzana, Pode falar. Essas imagens devem seguir a questão do relatório que nós fizemos a respeito das aulas práticas no polo, né? Deve ser colocada ali a parte da fonte ali embaixo também, né? No caso, foi fonte, sei lá, o Eliardo que tirou a foto. Fonte, né, foto, Eliardo Alves. Para dizer que foi o Eliardo que tirou a foto. Porque nenhuma dessas fotos vai ser de internet, todas serão feitas por vocês. Então, vocês mesmos colocarão seus nomes, tá bom? Quem está com dúvida em relação à execução, pode perguntar. Preenchimento do relatório, eu acho que a Cris e o Deusimar já tiraram as suas dúvidas, e quem está ainda fazendo meinha, né, e tal. Mas me diz aí, quem está com dúvida em relação à execução? Pode falar, Cristiane. Professora, é só na parte de cima do relatório, tem carga horária, a gente vai ter que colocar 15 horas mesmo? 15 horas. Ah, tá. Tá? Só... 15 horas. Obrigada. Por nada. Janaldo, tu estava com dúvida, ele já foi embora, Janaldo? Ele estava com dúvida, pode perguntar. Então, professor, eu ainda não dei início ao trabalho ainda, mas estou com uma dúvida aí em relação sobre os temas que tem, tá disponível lá na plataforma para a gente fazer a escolha, o material também para a gente fazer a leitura, se basear quando for fazer.
Uhum. E uma perguntinha, a gente pode fazer um trabalho de extensão sobre herbário também, ou só Pode, do... pode sim. Você pode usar as consultas virtuais como a ferramenta. Vamos supor, você tem um material lá de morfologia que você herborizou, que você fez, né? Ah, eu quero levar junto, não está perfeito, mas é um exemplo. Não é herborizado. Você vai dizer, olha, isso aqui é fruto do meu trabalho de morfologia da disciplina que eu fiz. Ele não é o material correto, mas só para vocês verem como é que funciona. Então, você pode usar esse material como base. Eu vou fazer minha extensão só sobre herbário, herbário virtual. Mas antes, Ronaldo, a dica é, saiba usar todas as ferramentas, tá? Então, você faz você mesmo antes um treinamento de consulta na base de dados, e aí depois você pega plantas que sejam mais comuns do dia a dia dessas pessoas. E aí você vai lá e começa a fazer a busca para eles verem o material, ver a descrição, e aí a partir daí você vai falando da importância desse tipo de trabalho, que existem herbários, que aqui no Acre a gente tem um herbário, que é o herbário da Universidade Federal, a função, aí você vai conversando. Tá legal, professora. Aí, enquanto isso, tem outros temas lá também pra gente fazer a Tem. escolha, né? Você pode Perfeito. ler lá o material, ouvir o vídeo e ver que eu deixei, você pode dar uma olhada no livro, que é o material base, nas unidades. Você pode fazer o que você achar mais palpável, não vá fazer uma coisa que você, meu Deus, eu não domino isso. Faça o que você consegue dominar do início ao fim, junto com a sua equipe. E o ideal é que você não faça sozinho. Vê alguém aí das suas redondezas que você pode estar fazendo junto, do teu polo, para você poder dividir, né, as tarefas e ter com quem contar, porque pode fazer só? Pode, mas o ideal sempre é ter ali uma parceria para você poder dividir as tarefas. Ah, tá. E, professora, precisa ser utilizado materiais concretos? Ou a gente pode fazer através de slide? Tipo assim. Pode fazer através de slide, pode fazer através de consulta virtual, pode fazer do jeito que você quiser, desde que seja uma atividade de extensão. Tá bom, ok. Obrigado. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Cristiane está com a mão levantada, pode perguntar. Foi sem querer, professora, eu nem tinha visto. Ah, tá bom. Gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não tenham medo. Não tenham medo, façam direitinho, mas também não levem, como eu falo sempre para os alunos da atividade de extensão, não levem ninguém nas costas, que todo mundo participe de forma efetiva do trabalho, quem vai fazer em grupo, tá? Ah, vamos supor, a Vilânia não vai fazer em grupo, ela vai fazer só. Tudo bem, não tem problema. Tem gente que mora longe, não vai conseguir. Por exemplo, a Francis Nilda, ela mora em Chapuri, mas ela mora um pouco longe. Se ela quiser ir sozinha para fazer a atividade dela, não vejo nenhum problema. Pode fazer, tá? Mas é bom sempre trabalhar junto. Mas se por questões geográficas e de logística você não vai conseguir se reunir com seus colegas, vá só. Mas dessa vez eu vou pedir que essa atividade seja feita de forma presencial. Ela vai precisar ser assim, porque cursos EAD, mesmo eles sendo totalmente online, como o de vocês, as práticas, elas precisam ser presenciais, tá? A atividade prática de extensão. Então, aproveitem agora que o ano não fechou e façam. Só para finalizar, quando eu estive nos polos, eu disse para o pessoal ajudar vocês, pedir, né, para as coordenações, por favor, ajudem os alunos, as alunas. Então, assim, a maioria, eu só fui em 3, né? Todo mundo disse que vai ajudar, só não fui em Rio Branco aqui, mas quem precisar de algum apoio aqui em Rio Branco, vocês peçam ajuda. Terezinha perguntou qual a quantidade de pessoas. Eu disse lá, acho que foi de 3, não foi? 2, 3 pessoas. De 3 para frente, se eu não me engano. Tá? Porque senão ficaria dupla. Então é 3.
Cristiane, pode falar. Professora, sobre a questão das fotos, eu vi que lá mais embaixo, né, eu fiz conforme a senhora falou sobre a questão dos Uhum, alfabetos, né, eu tirei todos os polos, porque daqui do meu polo só foi a gente mesmo de Brasileia. uhum. Aí tem anexos, né, Ah, que é isso. no caso eu coloquei as fotos tudo aí, só que elas ficaram grandes e teve página que coube as duas porque estava de lado, né, a foto, e Uhum. ficaram numa página só. Se eu for colocar uma foto, diminuir essa foto que ficou numa página só, ela vai ficar muito pequena. Aí você pode fazer o seguinte, você pode tentar montar ela no PowerPoint, depois dar uma printada no PowerPoint ou salva como JPEG, e Uhum. aí tu consegue salvar todas essas fotos juntinhas. Às vezes eu fazia isso para dar certo, quando eu estava fazendo um documento em que não estava fazendo uma boa formatação. Então, você coloca no PowerPoint, coloca 3 imagens lá. Aí salva aquele único slide em JPEG ou PNG, sei lá. Escolhe aí uma forma de salvar como foto. Aí depois você coloca aí o texto. Dá certo. No caso, vai ser 3 fotos por página, Não, né? você fica à vontade, aí é uma questão sua. Se você quiser montar uma única figura com 5 imagens, você pode, mas você tem que descrever. Figura 1, imagem A diz isso, B diz isso, D diz isso. Né? Isso que manda as normas da BNT. Então, figura 1, atividade prática de extensão sistemática de fonerogramas. Aí, lá na figura 1 tem 5 imagens. A imagem A tem que estar descrita, a B descrita, a C descrita, a D e a E. Ela precisa dizer para o leitor o que é aquilo, não é só uma figura aleatória. Então, é importante fazer essa descrição, se você for usar mais de uma figura na imagem. Tá bom? Tá Eu bom. aconselho fazer pelo PowerPoint para você poder ter uma formatação boa. Aí depois você só copia essa imagem aí. Testa, né? Ver se vai dar certo. Eu tenho outros aplicativos além do PowerPoint que eu consigo Canva, né? Dá para fazer. Pode fazer ser. outra montagem, outros tipos de montagem. Mas vai dar certo. Vai Obrigada. sim, por nada. Janaldo pode fazer em dupla, não tem nenhum problema. Só não é bom fazer sozinho, porque, como eu falei, pode você sentir necessidade de ter ali um apoio e você vai estar só. Francisnildo pode falar. Professora, então é só 3 pessoas que pode ter no grupo, é? Não, mas só 3 Porque não. nós estávamos pensando assim, nós meninas lá de Chapuri, nós estávamos pensando em fazer um grupo só, mas não pode, né? Pode, desde que Ah, que todo mundo participe. Eu só não quero grupo de 10 pessoas. 10 é muito. é mais ou menos quantas pessoas que pode? Tem quantas pessoas lá em Chapuri aí? Se eu não me engano, nós estamos em 11. Então faz 2 grupos de 6, Tá bom, tá bom? minha 2 querida. grupos de 6, Obrigada. porque grupo muito grande normalmente não dá certo, porque acaba sobrecarregando algumas pessoas e outras não. Então é bom fazer um grupo assim que ele seja mais compacto e que todo mundo participe, porque eu sei que eu já dou disciplina de extensão desde 2022 e muita gente faz com que o grupo fique inchado e 2 pessoas trabalhem e os outros vão indo, né? Não é o caso dessa turma, mas eu prefiro que seja um grupo mais compacto para que todo mundo possa participar. Que nem eu falei em Brasileia, pode todo mundo se reunir lá em Brasileia e tentar fazer o trabalho, mas aí pulverizar as atividades. Então, o projeto a gente vai fazer uma escola, outro no outro, mas é o mesmo objetivo, a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Pode fazer também, tá bom? Alguma dúvida mais, gente? Lembrando que ao final, né, eu vou querer que a gente converse sobre como foi a execução do projeto de extensão, provavelmente vai ser na primeira semana de janeiro, depois das festas. Eu quero que cada um fale o seu relato, né, de experiência, porque hoje algumas pessoas já falaram, mas não é o suficiente. Eu quero depois que vocês me digam, né, como é que foi, cada um mostre a sua realidade, tá bom?
Se não tiver mais nenhuma dúvida, são 19h30, como comecei pontualmente, vou terminar pontualmente, vou deixar disponibilizada essa aula aqui. Não vai ser presencial, vai ser aqui e agora. Eu gostaria muito que fosse, mas infelizmente. Vamos lá para o FAC, a gente pega ali o auditório e a gente faz uma aulona de encerramento. Obrigada, tá, gente, por hoje. Desejo uma excelente prova para vocês, dia 13. Eu vou colocar os conteúdos para vocês estudarem, tá bom? Até amanhã vai estar disponível na plataforma. Vou parar a gravação. Boa noite. Pode falar, Evilânia, você levantou sua mão. Professora, a senhora vai continuar conosco